Começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e no programa de hoje a gente vai falar sobre abandono afetivo, o que prevê a legislação brasileira, sobre a responsabilização dos pais que praticam esse ato. E a gente fala também sobre a importância da primeira consulta no ginecologista para adolescentes. Nas reportagens você confere dicas para garantir a segurança nesse momento em que a decoração natalina toma as casas da população mato-grossense, e a gente traz também detalhes sobre a exposição O Extraordinário Universo de Leonardo da Vinci, em exposição no Goiabeiras Shopping. Então já sabe, prepara o teu café e vem comigo conferir esse papo que a gente preparou com tanto carinho para você. O Brasil deu um importante passo ao reconhecer o abandono afetivo como um ilícito civil. A legislação atual estabelece que pais irresponsáveis têm, além do dever material, a obrigação de oferecer assistência emocional, presença e convivência. E a falta desse cuidado pode gerar responsabilização. Para entender o que a lei prevê, como isso funciona na prática e o que muda na vida de crianças e adolescentes e famílias, nós conversamos com a advogada especialista em direito de família, Flávia Arruda. Flávia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente falar de um assunto que é recente na nossa legislação, que é a configuração do abandono afetivo como um ato ilícito. O que muda quando a gente pensa na preservação de crianças e adolescentes que acabam passando por esse processo? Bom, Michele, primeiro, obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão novo, como você falou, e importante, né? Como você mencionou, essa alteração ocorreu dia 28 de outubro de 2025, ou seja, poucos dias, e ela trouxe uma alteração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecendo como um ato ilícito civil o abandono, a ausência, a negligência afetiva, não só material, dos filhos, né? Então, ela, não vamos dizer que ela obriga a amar, eu não diria isso, porque amar é uma escolha, mas ela penaliza quem não exerce o seu dever de cuidado, o seu dever de presença, que sem dúvida nenhuma causa um dano. E o maior benefício que eu vejo, houve uma relutância muito grande por muito tempo, tanto da doutrina como da jurisprudência, de considerar o abandono afetivo como um ato ilícito. Justamente por essa premissa que nós falamos, que não se pode obrigar a amar. Como monetarizar o afeto. Uhum. Então, havia essa relutância, né? Em 2012, houve um voto do STJ de relatoria da ministra Nancy Andrighi, onde ela traz essa possibilidade de indenização. Uhum. No entanto, precisava haver uma prova do dano. Era necessário que se mostrasse que aquela criança, que aquele adolescente, ele sofreu um dano, e aí esse dano seria indenizado. Então, o maior ganho dessa lei foi justamente dispensar essa prova. Você conseguindo provar a existência do abandono afetivo, o ato ilícito está configurado e, sendo assim, passível de sanções legais, entre elas a indenização. Doutora, quando a gente fala de abandono afetivo, o que configura esse abandono, né? Que práticas expõem claramente que aquela criança ou aquele adolescente está sofrendo o abandono afetivo? Em primeiro plano, a ausência. A omissão, a negligência completa. E em graus mais altos, que infelizmente a gente tem em escritório, a humilhação, o vilipêndio mesmo. Então, além de ser ausente, o genitor ainda consegue humilhar a criança, né? Como provar a ausência? Isso aí é uma coisa que sempre tem dúvida. Vamos supor, se você tem um filho, Dia dos Pais, você manda uma mensagem para o genitor. Dia dos Pais, você está sendo convidado a comparecer. Ele simplesmente se omite. E a criança se vê em público, com vários colegas, com os pais presentes, e ela ali, sem alguém para chamar de pai, sem alguém para mostrar na foto, né? Isso para uma criança parece um detalhe, mas é um nível de sofrimento que não tem como nós, operadores do direito, avaliar, de tão grande que é. Um outro caso, mais grave ainda, o
O adolescente estudava numa escola que o filho da atual esposa do pai estudava. O pai ia buscar o enteado e deixava ele ali. Sequer cumprimentava. Né? Então, isso tinha câmeras, isso tinha testemunhas. Então, o nível de sofrimento dessa criança era muito grande. Flávia, tem como obrigar esse pai a amar? Não. Confesso que não. Mas ele tem que responder pelos danos que ele está trazendo para essa criança. E quando a gente pensa nessa responsabilização, como a senhora disse, tinha uma resistência em calcular pecuniariamente isso, né? Hoje, o que estabelece a legislação? Existe já um valor determinado? Isso fica a cargo daquela pessoa responsável pelo julgamento da ação? Como que ficou organizada essa questão, doutora? Infelizmente, não é um critério objetivo. Né? Todo dano moral são critérios que, para quantificar, o juiz leva a questões subjetivas. Por óbvio que, se há uma comprovação de dano, se há laudo, se há testemunhas, com certeza o dano vai ser maior. Mas ainda é um critério subjetivo do magistrado. Mas existe ali um valor inicial para aquilo? Não, é determinado mesmo pelo magistrado. Exatamente. Você pode pedir. A gente pode fazer uma petição com uma indenização colocando 60 mil reais, mas aquilo ali vai depender muito das provas, do nível do dano e da opinião do juiz. A senhora, quando foi falar do abandono afetivo, se referiu ao pai. Os pais são os que ainda mais recorrem nesse ilícito? Infelizmente sim, Michele, porque no Brasil nós ainda temos uma realidade de que 90% das crianças no divórcio permanecem com a mãe. Não é um 100%. E a gente percebe, inclusive, uma mudança nesse sentido. Porque você veja, na década de 70, na década de 80, era muito natural que os pais se separassem, a criança ficava com a mãe, o pai pagava pensão e fim. Tranquilamente, isso era normal. Com o tempo, em 2014, tivemos a Lei da Guarda Compartilhada, por uma necessidade do legislador, mas principalmente da sociedade, porque os homens começaram a querer participar mais. Peraí, eu não quero ser visita, eu quero conviver com meu filho. E até o termo visita já não se usa mais, porque pai não pode ser visita, mãe não pode ser visita, a visita fica na sala. Então, os pais têm que conviver. Então, houve essa já alteração da Lei da Guarda Compartilhada em 2014. Então, os homens passaram a conviver, a estar presente constantemente com os filhos, ainda que morassem em cidades diferentes. Isso não tem problema quanto à regulamentação da guarda compartilhada. Mas ainda é uma realidade que os filhos permaneçam residindo com lar de referência com a mãe. E aí, nesse ponto, os homens acabam tendo mais essa facilidade de abandonar, de virar as costas e seguir a vida. Doutora, quando a gente pensa no abandono afetivo, ele só ocorre em situações em que esse casal se divorciou, ou é possível que se configure o abandono quando os genitores ainda vivem juntos e, por alguma razão, uma das partes se omite nessa questão do afeto? Que pergunta interessante. Exatamente. É possível, sim. É possível porque a gente fala muito de divórcio, né? Sim. Dos pais separados, que é o mais usual. Mas é possível, sim, que esse abandono ocorra com os pais casados. Por quê? Porque não é o estar fora da casa. É não dar o apoio afetivo, é não cuidar da rigidez emocional do seu filho. E lembrando que ele pode ser pedido por um maior, né? Então, vamos supor que você tenha vivido isso na sua adolescência, você fez 18 anos. Você, peraí, eu vivi isso. Eu ainda posso pedir, eu ainda posso questionar? Pode, pelo limite de 3 anos. Então, a partir do dia que você fez 18 anos, você tem mais 3 anos para solicitar essa ação, para entrar com essa ação. E independente dos seus pais serem separados ou não. E nesse aspecto, é possível também que esse abandono seja contra a mãe. Temos casos assim, né? Onde o pai se sobrecarrega e a mãe é totalmente omissa. É possível sim. Agora, quando a gente pensa no impacto social dessa medida, né? Porque a gente está falando de formação de seres humanos, de adultos que daqui a uns dias vão estar aí se envolvendo com outras pessoas, estarão inseridos no mercado de trabalho.
Qual é o ganho que nós temos, doutora, quando a gente pensa na formação desse indivíduo? Porque a gente sabe que é de fundamental importância ter a presença do pai e da mãe nessa formação, né? Sim, é um ganho fenomenal, porque você passa a entender que não é normal abandonar. A partir do momento que existe uma lei, quem não entende isso passa, opa, peraí, eu não posso fazer isso, ou meu pai não pode fazer isso, então isso não é natural, isso não é normal. Era muito comum, infelizmente, há alguns anos, uma mulher apanhar do marido. Era algo que acontecia. E ninguém tomava providência. Tínhamos até o dito, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Passava na novela. Exato. Isso era algo normal. Naturalizado. Hoje, com a Lei Maria da Penha, o homem mal olha torto, ele já sabe que ele não pode. Então, ainda que ele tenha aquele ímpeto, ainda que o pai tenha aquele ímpeto de não querer, ele sabendo que ele vai ser penalizado, ele vai se limitar. O filho entendendo que ele tem o direito, ele vai buscar. Porque também acontece isso, do filho se retrair, porque se sente menos, porque se sente inferior, se sente rejeitado, acontece muito isso. E aí, querendo ou não, ele mesmo se afasta. A criança, tendo essa notícia, quem está assistindo a gente aqui e está vendo que está nesse lugar, ele pode pelo menos telefonar. Olha, eu sei que eu tenho esse direito, vamos conversar? É possível a gente retomar alguma coisa? Porque veja, Michele, o objetivo não é ganhar dinheiro, o objetivo é reconstruir famílias. É garantir presença. É isso que o legislador quer. É que o afeto não seja monetizado, mas que seja ponte. Então, esse avanço do direito de família, eu acho que é o maior ganho que essa lei traz, que é de justamente mostrar que não é normal abandonar, não é normal se sentir rejeitado pelo pai e que existem instrumentos legais para coibir isso. Aqui a gente pode pensar até num ganho para mulheres, né? Porque a gente vê dados estatísticos que mostram mulheres chefes de família que muitas vezes, quando o filho nasce com qualquer dificuldade, né, seja de saúde, seja cognitiva, esse genitor abandona o casamento e o filho por conseguinte, e essa mulher se vê sobrecarregada. Então também é uma forma da gente dizer, olha aqui, pai, você precisa sim se responsabilizar nesse processo. E dar tempo para essa mulher. Eu tenho um casal que ela era sua mãe que ficava com todo o cuidado dos filhos. Mesmo o pai pagando exatamente tudo, fazendo a convivência. Mas ela percebeu que só ela levava nas atividades extras. E isso não permitia que ela conseguisse uma outra fonte de renda. Quando saiu a lei, ela falou assim, doutora, eu posso chamar ele falando sobre isso para que ele participe também? Para que ele esteja presente no futebol e xadrez, que eram os dias lá? Eu falei, sem dúvida nenhuma. Chama e vamos colocar essa obrigação para ele, que não deve ser obrigação. Pai não ajuda. Pai participa junto, é de igual, em direitos e deveres, né? E entra nesse ponto que você falou, da sobrecarga. Então, quando se divide, fica bom para todo mundo, é um ganha-ganha. Além do que, Michele, as pessoas envelhecem, né? Exatamente. E aí? Como é que quem fica você isso? vai ter por você? E doutora, qual é o trâmite para chegar até o judiciário com essa demanda? Eu preciso registrar um boletim de ocorrência? Qual é o caminho que eu preciso percorrer até de fato, né? Tentei esse diálogo não se consolidou, quero reivindicar essa questão. Qual é o passo a passo? Não é necessário um boletim, porque ele não é um ilícito penal, é civil, né? Então, o que eu oriento? Tenha provas de tudo. Prints de WhatsApp, recados da escola que são totalmente deixados para lá, né? Fotos, onde o seu filho está sozinho, ele nunca está presente, registre tudo. Com isso em mãos. E se você tiver um laudo, né, se isso chegou a trazer algum dano mesmo, que você tenha laudos, registre tudo isso e procure um advogado especialista em direito de família que vai orientar isso daí. Vai ser uma ação civil, uma ação de danos morais mesmo,
pelo abandono afetivo, com a prova do abandono, novamente, não é mais necessária a prova do dano, né? O dano, ele é útil para quantificar, para aumentar o valor, como você falou. Mas não para provar que houve. Basta a prova da omissão. E com isso, já é possível entrar com uma ação civil de reparação de danos morais. E se for o caso, se daquilo tiver que tomar medicação, alguma coisa assim, é possível também os danos materiais provenientes daquele abandono afetivo. Doutora, chegamos ao fim do nosso tempo, deixo agora o espaço à disposição, caso a senhora queira trazer mais algum esclarecimento que a gente porventura não tenha discutido, ou para deixar uma mensagem para quem nos assiste. Sim, o amor, ele não deveria ser objeto de cobrança, mas a partir do momento que a sua omissão ou que a sua ação cause dano para uma outra pessoa, ele merece ser indenizado. Ele precisa ser indenizado como qualquer ato ilícito. Então, se você é pai, se encontra nessa situação, é tempo de recomeçar. É tempo de reconstruir essa ponte com seu filho. E se você é filho e se encontra nessa situação, é tempo de buscar ou por um diálogo ou uma reparação civil, sem medo de estar incorrendo numa violência ou num transtorno para a outra pessoa. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Michele. A gente chega ao fim desse bloco, vamos ao intervalo comercial e voltamos já já.